Olá, eu sou o Sandro Magaldi. E eu, José Salib Neto, Salibão. Somos autores de 10 livros de negócio, protagonistas do Gestão do Amanhã podcast. E esse é um vídeo especial, onde nós estamos falando sobre a linha do tempo da gestão. E para traduzir essa linha do tempo da gestão, nada melhor do que pegar a galeria do Salibão, desde a HSM, lá no final dos anos 80 até os dias atuais, para a gente entender essa evolução. Se você não assistiu, eu já lhe convido a assistir o primeiro programa dessa série, são 2 programas, onde nós falamos sobre os pensadores, os professores, os palestrantes da gestão. Nesse segundo programa, nós vamos pegar um recorte muito particular. Nós vamos mostrar como o pensamento sobre administração foi trazendo outros protagonistas como conteudistas, como líderes empresariais, empreendedores e a classe política. E aí você vai ver que a HSM tem tudo a ver com isso. Salibão, vamos começar com empresário ou com político? Vamos começar com o Jack Welch? Vamos. Esse é um cara... Vamos dar um contexto. Vou dar o Lee Iacocca. Uau! Uau! Antes do Jack Welch. Não, total. O primeiro empresário blockbuster dos Estados Unidos, total. Assim, mais da nova era, Lee Iacocca, Sandrão. O mercado Chrysler, né? Ford e depois Chrysler. Né? Me conta como você... Eu imagino, porque é o seguinte, né, Salibão? Esses caras... Tá aqui, ó, ele, aqui tá o Eduardo Bruchur, nosso sócio argentino, Lee Iacocca, o Salibão aqui. O Salibão, agora a dúvida é o seguinte, esses caras na época eram lendas vivas. Sim. Era como se fosse hoje um Jeff Bezos, um Elon Musk, até menos, porque eles não se expunham tanto. Sim. Como foi trazer... Porque o Lee Iacocca é uma lenda. Uma lenda. Como foi trazer esse cara? Ah, Sandrão, eu de novo, né? Persistência. Calou o joelho. Persistência, Sandrão. Persistência. E aí, falando com um colega dele, né? E quando eu não conhecia o palestrante, eu procurava saber quem eram os amigos do palestrante, para você conseguir influenciar, né? Aí descobri um amigo, né? E o cara falou, olha, eu acho que ele vai se aposentar da Chrysler. E eu acho que ele tá afim de dar umas palestras. Falei, é nóis! Né? É nóis, né, cara? Eu tinha 30 anos, Sandrão, quando ele fechou conosco. E foi bastante duro, né? Porque ele não tinha tanta experiência em grandes palestras, né? Ele leu o speech. E eu, com 30 anos, ia encarar o que seria hoje um Elon Musk. Ah, sem dúvida. O que seria hoje um Steve Jobs. Entendeu? Cara, assim, naquela época pesado. Eles eram esse nível. E não eram informais que nem o Elon Musk. Isso que eu quero trazer. Era leão, assim, bravo, né, cara? Eu falei, como é que eu vou como fazer eu vou com 30 conversar anos? Com esse cara? Aí, à noite, cara, eu tive um insight. Eu falei, Salibão, pensa que esse cara tá de cueca a hora que você vai falar com ele, Sandrão. Que cena incrível. Porque assim, eu não levava tão a sério a coisa, entendeu, Sandrão? Porque senão ia gelar. Entendeu? Puxa, aí quando eu encontrei o Lee Iacocca na sala dele, na Chrysler, aquele tamanho e coisa grande, gigantesco, eu olhei pra ele e eu vi um cara de cueca. É nosso homem, tá na sauna. E aí eu meio que me soltei, né? E aí combinamos dele vir. Mas foi o primeiro, ele veio pro Brasil, veio pra Argentina, lotou os auditórios. Foi o primeiro grande empresário blockbuster, né, Sandrão? Muito bom. E aí nós vamos... Ele, assim, lembrando, né, que quem não conhece, quem não lembra do Lee Iacocca, ele tem aquela história dele. Ele foi o criador do Mustang, né? Sim. E ele bateu de frente com o Ford, né, com os filhos do Henry Ford, a família acionista. Bateu de frente, e aí ele foi despedido da coisa, e ele foi assumir a Chrysler, que era um patrimônio americano, que estava quebrada, né? E ele conseguiu fazer, que foi o primeiro cara que foi bater na porta do governo para pedir dinheiro, né? Conseguiu dinheiro, empréstimos, e conseguiu recuperar a Chrysler, conseguiu pagar os empréstimos. Então ele recuperou um gigante dormente, assim, né? Depois a Chrysler virou outra coisa, sim, né? Mas aquele foi um herói que salvou... Ele era um herói americano. Ele foi um herói que salvou... Né? E tinha aquele drama de ter sido mandado embora da Ford, sendo um baita... E a indústria americana invadida pela indústria japonesa. Exatamente, né? Tinha aquela coisa também, né? Então ele era o cara que representava a indústria automobilística americana para salvar contra os invasores, entendeu? Um herói americano. Então assim, agora um cara muito formal,
muito intimidador, assim, cara. Eu gelava, assim, mesmo o vendo com uma cuecão, né? Não, cuecão. Foi desafiador. Aí, ele inaugura uma era de empresários e líderes empresariais que se transformam em figuras importantes para compartilhar conhecimento. Até então, só quem compartilhava conhecimento eram professores. E tem um cara que nós já falamos aqui, que seguramente é um marco nessa história, que é o Jack Welch. Sim. O Jack Welch foi eleito o CEO dos CEOs. Temos também um podcast, um GA podcast só sobre o Jack Welch, está lá na nossa playlist. Ele foi eleito o CEO dos CEOs no anos 2000, o CEO mais importante dos anos 2000. O manager do século. O manager do século. E ele também imagina o desafio para trazer esse cara, porque ele tinha um pensamento muito importante para ser compartilhado. Pois é, mas aí eu estudava o cara, e eu via que o Jack Welch gostava de falar. Tanto que ele criou a primeira grande universidade corporativa do mundo empresarial, que foi Crotonville, né? Ele criou numa cidade, criou um campus, que parece um college campus mesmo, né? Com prédios, com professores de Harvard, era a primeira grande universidade. E ele insistia que todos os executivos tinham que dar aula, ser professores, né? Inclusive ele. Então já tinha aquela coisa que ele gostava de falar. Depois já que eu não tinha acesso nenhum a ele, então eu começava a ver quais seriam os eventos que ele iria falar, né? Lá nos Estados Unidos. E eu acompanhava, e eu me inscrevia no evento, e quando acabava o evento eu saía correndo e Mr. Welch, né? Aí eu tinha assim, sem brincadeira, Sandro, eu tinha 40 segundos para dizer quem eu era. 40 segundos. E eu falei, olha, quando o senhor acabar a sua gestão na GE, eu gostaria de convidá-lo para o Brasil. Ele Bom, eu ia lá por quase de 40 segundos. Eu fiz isso 3 vezes. Aí na terceira vez ele me reconheceu. O pessoal acha que é fácil, né? Pois é. A terceira vez ele me reconheceu e ele falou, I'm gonna take a note of it. E aí eu descobri um amigo dele, fez o approach. Quando ele saiu da GE, eu fui a primeira. A HSM foi a primeira empresa a pegá-lo. E ele trouxe um conhecimento importante, prático, aplicado. Ele foi o primeiro CEO, Sandrão, que conseguiu botar o sistema de pensamento dele de uma forma estruturada. Sim. Porque o CEO, por exemplo, você pega o Elon Musk, você não consegue ler o Elon Musk. Muito boa colocação. Você não consegue ler o Elon Musk, Sandrão. Muito boa colocação. Ele é um gênio. Ele estruturou o pensamento. Ele foi o primeiro cara que trouxe, ele foi o primeiro que... Para ensinar isso é fundamental. Ele foi o primeiro cara que publicou um livro. O Iacocca já tinha publicado um livro. Mas era da história. Era uma história, né? O Welch... ele dividiu as metodologias. O sistema de gestão hoje dele, várias coisas... não serve mais, porque a tecnologia mudou, mas não é culpa dele, porque ele encerrou a jornada dele. Ele entregou a empresa mais valiosa do mundo. Exatamente. Quando ele saiu. Em 2000. Foi isso que ele entregou. Culpá-lo agora porque a GE perdeu valor, eu acho que não é justo. Se quiser ver o nosso GE Podcast, a gente fala muito disso. E aí, no Brasil, a gente começa a ter também empreendedores importantes. E eu lembro que até era difícil você capturar esses empresários, empreendedores. Um dos que é uma paixão nossa aqui, que está aqui, é o Osiris Silva, né? Nós já falamos sobre isso, né, Salibão? Osiris Silva, eu sempre uso essa figura de linguagem. Enquanto os jovens sonhavam em pilotar um avião, Osiris Silva sonhou em construir, fabricar um avião. O primeiro avião fabricado no Brasil, Brasília, foi pelo Osiris Silva, e a consequência disso é que ele fundou a Embraer. O Osiris Silva não dava palestra também, ele era um executivo, ele estava mais em conselhos. Talvez uma das primeiras palestras que ele deu formais foi para HSM. Pois é, e eu conheci o Osiris Silva, pessoal, através do Peter Drucker, olha que coisa. Sem dúvidas. Lembra que eu falei? No primeiro programa, desculpa, Salibão, no primeiro programa eu comentei que só o Drucker interagiu com 2 brasileiros em profundidade só. José Salib Neto e Osiris Silva. Pois é, quando eu fechei com o Drucker, ele falou, José, eu só tenho 2 pedidos. O primeiro, que eu quero conhecer as Cataratas do Iguaçu e quero conhecer as missões jesuítas no Paraguai. Imagina, eu com 31 anos, eu falei, o que esse cara quer fazer no Paraguai? Cara? Naquela época, né? Imagina. Naquela época. E ele falou, a outra coisa eu quero rever meu amigo Osiris Silva. Eu falei, mas onde o senhor conheceu? Ele falou, ele me salvou na China. Na China, nós contamos essa história. O Deng Xiaoping, em 1978, partido... Naquela época comunista, né? Ou então, como diz o Paulo Guedes, política controlada, né? Decidiu que a China não ia mais ser pobre, né? E convidou o Peter Drucker para ajudá-lo a arquitetar um projeto de 40 anos para a China.
Só para você ter uma ideia, nessa época o PIB do Brasil era maior que o da China. Exatamente. Me convidou Então ele convida o Peter Drucker, com mais algumas cabeças, né? E o Peter Drucker falou, olha, eu preciso convidar algumas autoridades do mundo inteiro para vir aqui, e do Brasil ele convidou o Osiris. Das Américas. Das Américas, né? Das Américas, o único convidado das Américas foi Osiris Silva. E o Osiris Silva influenciou o Peter Drucker no plano de 40 anos da China, Sandro. Deu no que deu, né? E a China, né, apesar de ser um país polêmico, gestão polêmica, o ponto é o seguinte, eles tiraram 800 milhões de pessoas da pobreza em 40 anos. Ninguém na humanidade fez isso. Você pode questionar a ideologia e tal, mas pragmaticamente isso. Eles criaram um sistema que funcionou para eles. Pois é. E aí, Salibão, nessa linha, a gente Sandrão, o Jack Welch era tão poderoso que nós fizemos um evento com ele nos Estados Unidos, em Boston. Vamos fazer um dia com o Jack Welch, né? Um dia inteiro com o Jack Welch. O que vai acontecer? Vamos botar o ticket lá em 2000 a $10 mil. Sandrão vendeu mais rápido que o Rock in Rio, Sandrão. Juro por Deus. $10 mil há 20 anos atrás, hoje é mais que o dobro. Deve ser um ticket a 100 mil reais. Vendeu em 5 minutos, vendeu tudo, Sandrão. Olha que coisa. Aqui no Brasil você fez um de um dia também. Era limitado a 100 pessoas, 100 né? pessoas. Mas era o poder do cara, Sandrão. E ele entregava. Olha, muito simpático, né? Dava conselhos, foi muito legal. Salibão, e na linha ainda de empresários, né? A gente você fez vários projetos, empresários, empreendedores e tal, né? Um deles foi o Galeazzi, né, cara, que recentemente nos deixou também, um cara incrível que recuperou muitas empresas, né? Você começou a farejar líderes brasileiros. Você sabe que quando a HSM começou, Sandrão, a nossa autoestima era tão baixa. Verdade. Que você não podia colocar um brasileiro no palco. Não vendia. Você não podia colocar um brasileiro no palco. Era inadmissível colocar um brasileiro no palco, senão as pessoas iam embora. Fato. Olha como é que mudou. Não viam como valor. Não viam como valor. Você começou a mudar isso. O Galeazzi, o professor Vicente Falcone aqui vale uma menção especial, né, Salibão? E aqui eu vou trazer a referência, que eu já estava na HSM nessa época, né? A primeira, Abílio Diniz tinha acabado de lançar o livro dele. Ele não tinha dado palestra ainda. Ele não tinha entrado no mercado de palestras. A primeira palestra que ele deu como empreendedor mais palestrante foi no palco da HSM. Na Expo Management. Na Expo Management. Ele chega com um secto. Foi a primeira que ele parece que ele deu. Então todo mundo... Ele estava nervoso. Imagina o Abílio Diniz nervoso. Pois né? Que aí você começou a identificar que a história desses empreendedores brasileiros tinha muito a agregar para o brasileiro, né? Pois é. E interessante, Sandrão, porque eu lembro que minha mãe, na época, era viva, né? Ela falou, filho, eu só queria tirar uma foto do lado dele para mostrar para a mulher do caixa do Pão de Açúcar. Eu falo com ela há muitos anos. Eu quero mostrar para ele que meu filho é amigo do Abílio Diniz, lá em Alto de Pinheiros, né? Eu consegui a tal da foto. Você conseguiu a foto? Consegui a foto. Não foi fácil. Foi mais difícil trazer ele do que a foto. Pois o Abílio era peculiar, né? Todo mundo sabe da forte autoestima que o Abílio tinha por ele mesmo. Sim. Estava muito focado em Às vezes a gente combinava o que ele iria falar. Aí no meio do talk show ele levantava, Salib, eu vou falar o que eu quero. Tá bom, pode falar o que você quiser. Pode falar o que você quiser, não tem problema. Mas ele era muito focado, determinado, né, Salibão? E construiu um valor incrível mostrando, você falou da autoestima, esses caras começaram a mostrar que era possível construir pensamento aqui no Brasil. Eles começaram a fazer a gente acreditar, né? Em nós mesmos. Agora, Sandrão, eu fui convidado pela Cris Correia, que escreveu a biografia do Abílio, né, e para escrever o prefácio, né? Eu coloquei Abílio, o Homem de Ferro, né? Eu fiz uma analogia do Abílio com o Homem de Ferro que se reinventa depois de ter sido sequestrado, depois de briga de família, Pão de Açúcar quase quebrar, e eu fiz a analogia, né? E aí ele me ligou, emocionado, né? Esse é o livro aqui, emocionado, falou, Salib, eu não conhecia o personagem, mas eu gostei. Um pouco alto, né? Com se gostar muito. E eu gostei muito, né? E aí o que eu fiz? Eu comprei um Homem de Ferro lá no shopping Iguatemi e mandei para ele. Ele falou, Salib, você me emocionou mais uma vez. Ah, muito bom, Salibão. E aqui, né, mais uma vez, no primeiro programa da série nós mostramos e comentamos sobre o Jim Collins, o Jorge Paulo Lemann, né? Nunca participou do traduziu isso. Né? Não participou, mas esteve as duas primeiras entrevistas em profundidade que o Lemann deu. Participou como entrevistado, né? Foi para HSM Management, né, Salibão? E esses caras começaram a mostrar que nós tínhamos um pensamento importante sobre gestão. E que a gente podia sair do Brasil. Exatamente. Não ia ficar deixado nada dever ninguém. Tem uma importância no mundo. Nos anos 80 não existia
a multinacional brasileira. Não existia. As empresas brasileiras eram confinadas aqui no Brasil. Então esse pessoal começou a mostrar que a gente era capaz de ir sair fora. E hoje a gente mostra isso claramente. Pois é, exatamente. E hoje existe, olha que curioso, né? Esse movimento que você começou, né? Hoje você vê bons eventos, mais da metade do cast é de empresários, é de empreendedores, né? Como você começou a olhar isso, né? Todos os nossos eventos, a gente traz 3, 4... Traz convidados empreendedores. Agora, esse é a visão do empreendedor, líder empresarial, empreendedor, líder... Agora, teve outra categoria que você começa lá atrás a enxergar, coisa que nos eventos de gestão eram impossíveis. Que são os políticos. Como foi essa sua ideia? Pois é, foi uma ideia em conjunto, né? Eu confesso que foi liderada pelos meus ex-sócios da Argentina, né? O Eduardo Bruchu e Nelson do Bosque, onde a gente conseguiu entender que o mercado da gestão crescia tanto que virou uma indústria, né? Ele virou uma própria indústria nele mesmo. E se você for ver, em todas as indústrias tem uma grande feira, um grande evento. Né? A indústria da computação, a gente tinha a Fenasoft, a gente tinha a Feira Têxtil, a de carros, mas não existia uma feira de gestão, uma exposição de gestão. E aí nós criamos a Expo Management lá na Argentina, né? E lançamos lá, apareceram 30 mil argentinos, Sandrão. E não só argentinos, gente da América do Sul toda. E o que a gente podia... Aí o line-up ele tinha que ser diferente. Não dá para você botar 7 acadêmicos, né? Perfeito. Você tinha que mostrar que a gestão é influenciada por vários elementos, não só... Ecossistema. Não só o elemento acadêmico, mas o político, o econômico, né? O de empresários, né? E a gente juntou tudo num evento só. Então aliás, Paul Krugman começa a trazer economista, coisas diferentes. Exatamente, né? E aí a gente percebeu também, e com o tempo as coisas mudando, que aquele evento de um dia, de 8 horas, a turma já não estava querendo mais. Eles queriam uma coisa mais dinâmica, com mais conteúdo, com menos tempo, né? E a gente introduziu os fóruns, introduziu o Expo Management, que a gente levou para o mundo inteiro, né? Foi um sucesso. E aí a gente começa a trabalhar com os políticos. O primeiro foi o Bush? Foi. O primeiro grande político. Pai, né? George Bush. George Bush pai. Né? Pai. Muito legal. Levamos para a Espanha, né? E foi a nossa primeira Expo na Espanha. E foi uma interação bastante grande. Deve ter sido fácil organizar o George Bush. Pois né? Assim. Aí que entra, pessoal. Um presidente americano deve ter algumas obrigações e tal. Vocês não têm ideia. Acompanhado do FBI, acompanhado da CIA, acompanhado de um monte de gente, né? Aí a questão da segurança começa a virar uma tortura. Então eu agradeço a Deus, Sandrão, de ter durante 30 anos nenhuma catástrofe ocorreu na HSE. Podia ter acontecido. Talvez hoje fosse muito mais desafiante. Não faria. Eu não faria. Acho que não tinha... O ambiente político era menos hostil do que é hoje, né? Eu não faria isso. Cara, seria alvo fácil. Fácil, né? E a gente lotava o evento com eles. Pois é, e não dá pra controlar 5 mil pessoas, toda a segurança. Você não tem ideia o que vinha de gente... E a noite anterior, e a manhã anterior, era cachorro pra todo lado, cheirando bomba, cheirando pra ver se tinha bomba. Sim. Era assim, olha, juro por Deus, eu não sei. Bom, pessoal, eu era cabeludo quando eu comecei a HSM, e olha o que aconteceu. Mas olha só. Não, e tem mais. Né? Aqui, Bill Clinton. Mas né? Quem veio com o George Bush foi a Barbara Bush. A Barbara Bush. Uma das mulheres mais poderosas de todos os tempos. Por quê? Porque foi a única que conseguiu emplacar o marido e o filho como presidente dos Estados Unidos. Essa é fera! Essa é fera, pô. Essa é fera. Pensa se tem mulher que manda em casa. Não. Aí depois com isso, Bill Clinton, na época um superstar. Superstar. Né? Sandrão, ele equilibrou o budget, né? Eu me lembro que o Clinton, Salibão... O budget equilibrado, não existe isso. Né? E o Clinton, eu me lembro quando você trouxe, eu estava em Nova York, era como se tivesse um semideus no palco, ainda mais em Nova York, né? Tony Blair, né, o primeiro-ministro do Reino Unido, né? Pois que tem uma influência incrível. Levamos para Nova York, Sandrão, e eu não havia sido apresentado formalmente, né? E aí eu já tinha uma estrutura de buscar palestrantes maior. Você já estava no outro nível. E eu lembro que eu entrei no elevador, né? Abriu a porta do elevador, ele estava dentro do elevador, né? Aí eu entrei dentro, ele falou, Hi, I'm Tony. I know. I know. Também aqui, Salibão, nós temos tem o Rudolph Al Gore também. Cadê o Al Gore? Tá aqui, ó. Junto com a Cris aqui. Aqui. Ó. Al Gore, né? Quer dizer, o Al Gore, que aqui nessa época ele
Tinha lançado aquele documentário que foi um sucesso absoluto. Ele foi o primeiro né? grande estrela mundial a introduzir a sustentabilidade no mundo, né? Acho que o trabalho dele foi muito importante para o mundo como nós conhecemos, Sandrão. E eu lembro que eu fui, acho que foi no Hotel Hilton, na suíte presidencial, né? Que eu fui ter minha conversa pré-evento com ele, porque eu conversava com todos. Sandrão, eu sabia cada palavra que esses caras falavam, porque a HSM, pessoal, para quem não sabe, ela quase quebrou no primeiro evento. A gente teve um evento com um lobista americano, 1987. Começamos o evento com 30 pessoas e acabamos com 0. Foram todos embora. Por quê? Porque eu não interagi com o palestrante como eu deveria. Então, eu interagia, eu sabia cada palavra. A HSM tem quase 40 anos de idade, está uma startup comandada aí pelo Reinaldo Gama, a turma da Anima, né? E aí, Sandro, eu fui na suíte presidencial, ele sentou comigo e ele falou, José, eu não precisava de um lugar tão grande. Eu falei, porra, por que você não me avisou antes? Economizava um bocado. Ó, e teve o Giuliani, né, Salibão? O Giuliani eu lembro que foi incrível porque ele tinha acabado de recuperar Nova York. Ele era um superstar, quase foi candidato à presidência. Não, ele foi. Melhor, foi candidato à presidência. Ele tinha recuperado Nova York e ele tinha uma expertise sobre segurança, gestão, também lotou os eventos. Ele pegou uma cidade quebrada, Sandrão, e transformou numa das maiores cidades mais queridas do mundo, né? Desejadas do mundo, né? E com sistemas de gestão forte, com liderança forte, tolerância zero. E eu fiquei muito amigo dele, Sandrão. Assim, ele é um cara mais... Por alguma razão ele gostou muito de mim, né? E eu lembro que ele me convidou para visitar o escritório dele em Nova York, né? Que ficava na 42, imagina, 42 para quem não conhece, era o antro dos drogados e tudo, lá pra baixo. Prostituição, e ele mudou tudo aquilo, e ele me levou lá e dava para as 40, ele falou, aquilo lá eu fechei, aquilo lá eu peguei, aquilo lá não sei o quê. Cara, eu vi como a gestão pode entrar na política, Sandrão. E sabe o que me chama a atenção, Saliba? Quando você começa a trazer esses políticos, outra coisa que ficou claro é que essa classe, ela gosta do palco e sabe dominar. Sabe. Falo muito bem, Sandrão. Cara, quando você via E sem PowerPoint, Bill, sem nada, na raça. Sem PowerPoint. Quando você vê um Bill Clinton, você ficava vidrado. Esses caras não precisam de PowerPoint, Sandrão. Era incrível, né? O Giuliani, eu lembro do Giuliani, cara, ele era um magneto, assim, a pessoa ficava extasiado, Ele né? tinha um poder da palavra que era um negócio impressionante. Impressionante. O Clinton também. Era... O Clinton era um absurdo, cara. Olha só essa narrativa. O mundo da gestão ficou tão relevante que ele acabou ampliando seus tentáculos para outras categorias e segmentos. O político, e a HSM tem muita relação com isso, porque como você disse, a partir do momento que esses eventos ficaram mais plurais, tiveram que ser maiores, foi inserindo pessoas novas, categorias novas. E uma delas que eu adoro é o esporte, né? Que o Salibão é um esportista nato, né? E vou falar que essa imagem aqui, eu acompanhei muito a trajetória, né? Fiquei quase 10 anos na HSM e já era cliente da HSM. Eu fui na primeira Expo Management como cliente, né? Na segunda eu já era diretor comercial, mas na primeira eu fui como cliente. Eu sempre fui apaixonado pela HSM, sempre digo isso. Trabalhava na Folha de São Paulo. A HSM tinha uma parceria com a Folha de São Paulo. Eu era um gerente comercial. Meu objeto de desejo era ir nos eventos da HSM, que nunca sobrava para o gerente. Então, quando eu fui lá, foi um grande êxito. Essa, para mim, é a palestra e a apresentação de todas que eu vi, a mais relevante, assim, a que me chamou mais atenção. O que é essa imagem que vocês estão vendo aqui? É uma palestra, um talk show do Salibão com Michael Phelps, os maiores esportistas do mundo. O maior medalhista olímpico da história, Sandro. Tem mais medalha que a Argentina. Exatamente. 23 medalhas de ouro. 23 de ouro. E mais 3... Né? E prata branca. E o Bob Bowman, que foi o técnico do Phelps desde os 11 anos. Primeira coisa, Salibão, antes de chegar no Phelps, você sempre foi um esportista. Você começa a perceber que o esporte tem muito a ensinar para o mundo da gestão, né, Salibão? E você começa a farejar outros contextos, né? Nós somos os primeiros que contrataram o Bernardinho para uma palestra, Sandra. Nós colocamos o Bernardinho na Expo, foi um show. Todo mundo levou um susto, assim, com a capacidade dele de falar de gestão através do esporte, né? Depois, o Zé Roberto Guimarães não veio, mas ele foi parte importante no conteúdo do nosso livro, O Ritmo da Vitória, né? E a gente tinha esse sonho de trazer o Phelps. Filipão. Mas o Filipão Scolari também esteve lá. No auge do Filipão. Mas a gente queria trazer o Phelps, mas não adiantar, porque o Phelps, ele é um cara fora da curva, Sandro. Ele calça 47, ele tem mãos enormes, ele tem o corpo de peixe. Eu falei, mas quem foi o cara que viu tudo isso, né?
E o Bob Bowman, que teve com ele, né, desde quando ele tinha 11 anos de idade, veio, né? Então a gente, mesmo sabendo que, mesmo custando mais caro, a gente sabia que a combinação dos dois seria fundamental, Sandrão, porque a gente vê, Sandrão, eu acredito muito na habilidade de uma pessoa poder ajudar a mudar outra pessoa, né? E eu sempre acreditei muito nisso, né? E tanto que eu procurei fazer isso com todas as pessoas, né? Deve estar centenas de pessoas que me conhecem, que foram impactadas por iniciativas minhas. E eu acreditava muito. Então essa duplinha foi muito poderosa, Sandrão, de pegar o atleta com o cara que ajudou ele a se potencializar, Sandrão. E nessa sua paixão pelo esporte que vem uma das obras, essa é a única que nós não escrevemos juntos. A gente começou a escrever esse livro antes de eu e o Sandrão pensarmos em escrever um livro, né? É que eu quero chegar, né? Você começa a achar isso tão relevante que você fala, vamos estruturar isso em termos de um conteúdo estruturado. Que aí aqui tem sim o Michael Phelps, aqui tem os principais coaches do mundo. Os 50 maiores técnicos da história do foram esporte. Entrevistados. E Roberto Guimarães. A gente pegou o que tinha em E os que não estavam, olha que interessante, mesmo os que não estavam vivos, com o Tele Santana, eles conversaram com o Raí, né? Quer dizer, mesmo os que não estavam vivos foram catalogados, né? Porque, de novo, qual que é a mensagem principal? O mundo dos esportes tem muito a ensinar para o mundo da gestão. Mas muito. Alta performance, competitividade, estratégia, né? O que vale a pena trazer para vocês é que o mundo da gestão hoje, ele não está mais ensimesmado numa bolha, né? Ele ampliou seus tentáculos de uma forma importante, adquirindo relevância e bebendo de outras fontes que vão muito além. Olha que interessante que a gente fez aqui, né? No primeiro programa a gente falou, ele era dos pensadores de gestão só. E acadêmicos, né? E acadêmicos. Hoje ele é muito mais abrangente. E aí a gente constrói essa narrativa para a gente fechar essa série com o que a partir de 2018, um pouquinho antes, 2016, a gente começa a perceber que as mudanças desse ambiente que a gente estuda, o Salibão está envolvido com ele desde 87, né? Eu um pouco mais recente, mas sempre dei aula e tal, sempre fui muito envolvido com o mundo da gestão, dou aula desde 98, né? Em MBAs, a gente começou a perceber que esse mundo da gestão estava mudando. Justamente derivado, olha que interessante, Salibão, nada é por acaso, né? Você estudou, a gente estudou lá no começo, viu lá uma quina da tecnologia, viu um Osterwalder falando de Business Model Canvas, uma visão gráfica, viu os empresários entrando nessa estrutura, viu a gestão tendo relevância na sociedade, né? A tecnologia ganhando tração, e a gente chega em 2018, quando a gente lança, e aqui vocês estão vendo uma imagem emblemática, né, Salibão? Que é o lançamento do Gestão do Amanhã, que é um marco, né? Então vamos dar um salto para o presente, para falar um pouco do que a gente tem construído ao longo desse período todo, com outra galeria que você tem aqui? Com certeza. Vamos lá? Salibão, a gente começa então a nossa jornada com Gestão do Amanhã, né? Em 2018, creio que a gente teve... Começamos a escrever em 2016. Começamos em 2016, mas publicando o mês de 2018, como fruto do nosso interesse e dedicação integral a isso, foi em 2018. E eu creio que a gente teve a felicidade de enxergar na hora certa as transformações que estão acontecendo. Isso foi tão relevante, né, Salibão, que a revista Exame, na época, a principal publicação de negócios do Brasil, ainda tinha uma edição impressa muito forte, ela dedica 2 páginas da revista à obra Gestão do Amanhã, inclusive com um tema muito caro, né, que é o capítulo que a gente fala sobre a transformação da educação. Então, quando eu vejo essa linha do tempo que a gente construiu, esse mini-doc aqui que a gente fez, né, ela justamente chega ao nosso processo criativo, né? Entendendo que a gestão mudou, a gente começa no Gestão do Amanhã enunciando as mudanças, e olha como foi relevante isso. A partir desse momento a gente enxerga que a cultura é o processo fundamental para a transformação organizacional, da mesma forma a revista Exame dá outra matéria para nós, 2 páginas, e aí nós começamos nossa jornada. Cultura, estratégia, liderança e agora inovação. Eu creio que duas mensagens importantes para a gente trazer aqui para a turma, né? A primeira, o sistema de pensamento sobre gestão mudou e envolve hoje uma complexidade diferente, são outros agentes, outra estrutura. E segundo, é possível nós constituirmos e construirmos um sistema de pensamento sobre gestão no Brasil de classe mundial, né, Salibão? É sobre isso, né? Com certeza, Sandra. A gente, andando lá para trás, para o começo dos anos 2000, eu que sempre fui o curador da HSM, Sim. E a gente, naquela época, entre 2000 e 2008, a HSM estava presente em vários países, né? Então, minha responsabilidade era muito pesada, cara. Muito pesada.
porque eu tinha que lotar eventos no mundo inteiro, né? E se eu errasse na programação, cara, era fatal, né? Mas eu comecei a perceber também que a demanda para aqueles palestrantes tradicionais que a gente tinha, principalmente os acadêmicos, estava começando a diminuir e a demanda para gente de tecnologia estava começando a aumentar, né? Só que em 2000 a gente não sabia exatamente por quê, né? Que a gente usa como referência da grande explosão da tecnologia. Até o ponto que, quando a gente faz o nosso primeiro evento em Nova York, né, que basicamente lotou o primeiro evento, eram 5 mil pessoas de 50 países, sendo que nosso objetivo era ter 2 mil de Nova York, aquilo mexeu muito com a gente. E o mercado americano é cruel, Sandrão, porque ele é rapidamente imitado e se você não andar rápido, você morre, né? E aí eu comecei a ficar desesperado, né? Eu falei, que forças poderiam eventualmente mudar o mundo da gestão? E aí eu propus para os meus sócios na época fazer o World Science Forum, né? Porque no começo dos anos 2000, essas coisas que a gente fala todos os dias aqui estavam começando a ser faladas. Inteligência artificial, neurociência, realidade virtual, realidade aumentada, começando a engatinhar. É muito engatinhado. Aí eu propus um evento que aconteceu em 2006, chamado World Science Forum, trazendo os principais cientistas dessas áreas de Big Data, né, que estão começando a pegar também, também de robótica, né? E um deles foi o Marvin Minsky, foi o cara que fundou o primeiro laboratório de inteligência artificial no MIT em 1959, ano que eu nasci, Sandrão. Fiz esse evento, né, com a esperança que fosse explodir, e na verdade tivemos 250 pessoas, Sandrão. Olha que coisa, né? Um caos. Um caos, né? Meus sócios falaram, nunca mais. Eu falei, não, mas eu tenho certeza que o mundo vai andar por aí. E eu não estava errado, né? Porque um dos palestrantes que estava lá era o Ray Kurzweil, né? E o Ray Kurzweil entendeu o que a gente estava fazendo, e no ano seguinte ele funda com o Peter Diamandis a Singularity University, com o nosso temário, Sandrão. Sim. Com o temário do nosso evento. Que é o temário atual. Que é o temário atual. Entender essas novas tecnologias e os seus impactos no mundo. Entendeu? Mas, Salibão, é interessante, aí por isso que você não acompanhou o primeiro episódio desse mini-doc, desse vídeo, acompanhe, porque isso começa lá atrás, pessoal. Quando a gente traz a visão do Maquina, final dos anos 90, já era um prenúncio do que estava aparecendo, o surgimento do Vale do Silício. E aí, hoje, nossa principal missão, quando nós estamos gravando esse vídeo, né, nós acabamos de lançar a estratégia do Motor 2, que é o motor do crescimento, o motor da inovação, como viabilizar a inovação na prática, é mostrar que essas transformações do pensamento sobre gestão, elas devem ser absorvidas por todo e qualquer indivíduo que atua no mercado empresarial. Não importa a organização que você lidera, o tamanho, o porte, tipo, o conhecimento sobre gestão mudou. E como vocês puderam observar, isso é tratado por quem realmente construiu essa lógica. Não é por quem ouviu dizer, né? O Salib construiu essa lógica. Então a gente fala isso com propriedade. Hoje, a nossa missão de vida é contribuir para a adaptação das pessoas nesse novo ambiente. Nós fazemos isso por meio dos nossos livros, né? Os livros, felizmente, têm sido muito premiados, né, Salibão? Só para você ter uma ideia, só do nosso quarteto da gestão exponencial, né? Gestão do amanhã, novo código de cultura, estratégia adaptativa e liderança disruptiva, são mais de 650 mil livros vendidos entre livros impressos e versões digitais. 650 mil. Né? Então, hoje nós fazemos isso por meio dessas obras. Quando nós estamos gravando esse vídeo, o mais recente é a estratégia do Motor 2 e também dos nossos eventos. Né? Nós aproveitamos a oportunidade que nós temos de conhecimento do Salib, a minha que já fiz eventos lá atrás, temos nossos eventos proprietários, né? São 6 eventos no ano, então nós temos a oportunidade de conversar com as pessoas, mostrar o nosso conhecimento, trazer convidados. Por que a gente enfatiza isso? Não importa o caminho que você vai seguir, mas se adaptar a esse novo mundo é imperativo, né, Salibão? Como você se adaptou? Eu acho que essa linha do tempo que a gente mostrou, mostra justamente como ao longo do tempo você foi um camaleão, né? Se mimetizando até chegar, parece que tudo que você fez foi preparar para agora. Né, pois é, Sandrão. Parece que foi combinado. Se você lembrar, Sandrão, você já tinha saído. Sandrão, sempre cuidei muito do Sandrão, né? Sim. Porque eu via o Sandrão, talvez eu via o Sandrão no futuro de um jeito que nem ele, que nem ele via. Eu sempre fui muito bom de olhar o que aconteceu na frente, né, os diamantes. Né? E eu cuidei muito do Sandrão, porque eu sabia que tinha alguma coisa diferente. E, então, mesmo a gente separado, né, quando eu fui para os Estados Unidos, participei de um evento, eu falei, Sandrão,
tem um negócio que chama plataforma de negócios. Não há dúvidas. Bem aí, lembrado, aí muito bem o Sandrão e lembrado. eu começamos a conversar. 2016. E publicamos um artigo seminal na HSM Management, chamando a empresa como plataforma 2016. de negócios. Abril de 2016. Nós falamos de plataforma antes da revolução da plataforma. da revolução das plataformas, Sandrão. Olha que coisa, né? Então a gente já começa a ficar incomodado porque a gente via que o mundo da tecnologia trouxe um novo tipo de empresa que a maioria das pessoas não estavam vendo. É isso aí. Não é verdade, Sandrão? É isso aí. E isso impactava desde a liderança até a estratégia, modelos de negócios, cultura. A gente viu na frente, tudo. né? E aquele nosso encontro com o Jorge Paulo, quando ele confessa que a IBI está perdida, né? A gente então entende que o gargalo da transformação digital não tem a ver com tecnologia, tem a ver com a cultura da empresa, né? Tanto que a Ambev, eles entenderam isso, olha o que aconteceu com a Ambev hoje, né? Muda tudo, né? Então a gente teve que, ao mesmo tempo, trazer essas coisas, convencer o mercado agora, que na verdade a gente nunca procurou convencer nada, né? Mas fazer o mercado entender que agora eles têm palestrantes ou pensadores, não só palestrantes, pensadores aqui no Brasil. E, ao mesmo tempo, eu, particularmente, tive que me destruir cara que trazia os gurus para ser eu. Exatamente. E o Sandrão também. Vocês estão vendo aí algumas imagens do Salibão no palco, né? Como é um dos principais speakers. Sandrão, nos meus 30 anos na HSM, eu nunca dei uma palestra no palco. Porque você sabia qual era o seu papel. Não, meu papel não era no palco. Quem tinha que aparecer não era você. Exatamente. Você tinha a humildade de entender isso. E sabedoria. Sandrão, isso chama-se respeito pela empresa. É isso aí. E sabedoria, Salibão. Qual é o seu papel? Exatamente. Num mundo hoje dirigido por egos, você entendia o seu papel. Agora, Sandrão, os primeiros 2 anos foram terríveis, porque quando eu era convidado para falar sobre gestão da manhã, todo mundo falava da HSM, né? Dos palestrantes da HSM. Eu tive isso com o meu sucesso. Cara, demorou aí uns bons 2 anos. 7 anos, 6 anos, quase 7 anos para fazer. Né? Hoje a gente roda o Brasil e ninguém mais pergunta da HSM. Sim, graças a Deus. Não é das nossas obras. Que não é interessante, a HSM está indo muito bem. Mas perguntam do que nós estamos fazendo, né? Isso daí é que nos dá a maior satisfação, né, de ter feito Não há dúvidas. E é por isso que a gente fez esse material, para a gente finalizar aqui. É por isso que nós resolvemos fazer esse mini doc, né? Que é justamente com o objetivo de compartilhar com você tudo que eu tenho a felicidade de compartilhar todos os dias. Eu já conhecia toda essa história, conheço essa história de perto, mas a gente achou, entendeu, ser fundamental dividir com vocês. Generosamente, porque a gente não... Nosso objetivo aqui é compartilhar conhecimento mesmo e cumprir nossa missão, que é transformar a vida das pessoas, adaptando-as a esse novo mundo, com conhecimento de gestão que esteja adaptado a essa nova realidade. Nossa modesta opinião é que se a gente conseguir fazer isso em escala, como a gente está conseguindo, a gente consegue dar uma contribuiçãozinha para mudar o Brasil. Muda as empresas, muda o Brasil. Made in Brasil, né, Sandrão? Feito no Brasil para brasileiro. Né? E agora para gringo também. Liderança está, né, sendo publicada nos Estados Unidos, o Salibão dando palestra na gringa, é nóis. Para quem não sabe, né, o Salibão acabou de conseguir... O Salibão, né, falando de mim mesmo. Em terceira pessoa, tipo jogador de futebol. Porque a gente começou a botar essas ideias nos Estados Unidos. A gente viu que a reação deles era forte, né? Que tipo assim, cara, nunca vi isso antes. Receberam convites e aí a gente aplicou por um visto chamado visto de habilidades extraordinárias. Eu falei, parece o X-Men. E esse visto foi dado rapidamente, né? Para poder dar palestras lá, né? Então, levar agora, o nosso conhecimento. Agora Salibão na gringa. Daqui para lá, né? Não é só de lá para cá, isso daqui para lá agora. Conquistar o mundo. Olha, como eu disse, conte conosco nessa jornada de transformação que nós continuamos estudando, aprendendo. Estamos no nosso 10º livro, já o 11º sendo escrito, com data para publicação no começo de 2025, que a nossa jornada é essa. Espero que você tenha aproveitado esse conteúdo como eu aproveitei, aprendi cada vez mais. E dê seu comentário aí, que você gostou? Achou legal? Quer que a gente construa outro conhecimento, outro conteúdo, outro especial como esse? Né? Tá fazendo toda semana, toda terça-feira entra o nosso GA Podcast. Mas se quer que a gente faça outros especiais, dá sua sugestão aí, né? Que a gente vai se esforçar para fazer um conteúdo que seja relevante a você, com sempre o nosso compromisso, fazer o nosso melhor para você. Valeu? Um abraço.